Victor Rodrigo Tarden de Lefrati, eu sou psicólogo, analista do comportamento. Eu sou mestre pela Universidade de São Paulo, pela USP. Sou diretor e supervisor do Grupo Contingência, uma clínica de psicologia que atua com crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Quando a gente pensa em transtorno do espectro autista, a gente fala de uma síndrome que é orgânica, mas que a sintomatologia é exclusivamente comportamental. Então não existem características físicas que diferenciam uma pessoa diagnosticada com autismo de uma pessoa que não tem o diagnóstico de autismo. Se a gente for pensar nas características, em comportamentos que essas crianças apresentam, a gente vai falar geralmente de dificuldade de ler condições sociais, estímulos sociais. Então é muito comum uma criança não conseguir interpretar muito bem regras, não conseguir entender muitas regras, e aí a gente vai falar, obviamente, de níveis diferentes. A gente vai falar de um nível leve, moderado e severo. Uma criança com autismo leve tende a ter uma dificuldade em interpretar algumas condições sociais. Então ela pode não entender uma piada, ela pode ter dificuldade em fazer novos amigos, iniciar uma interação social. E uma criança com autismo severo, a tendência é ela ter um prejuízo significativo em linguagem e socialização. E muitas vezes essas crianças apresentam comportamentos agressivos e autolesivos, às vezes ou se bater ou bater em outras pessoas. É muito comum a gente ouvir o relato de pais com crianças diagnosticadas com autismo severo de terem dificuldades no trânsito, por exemplo, no meio de um trajeto em específico. Se a gente mudar ligeiramente esse trajeto, pode ser o suficiente para essa criança que tem um padrão mais restrito de comportamentos se incomodar muito e apresentar comportamentos que são extremamente agressivos, como, por exemplo, bater em terceiros ou bater em si mesmo. E se a gente for pensar nisso, nesses episódios agressivos no meio do trânsito, isso pode causar um acidente, isso pode causar, e muitas vezes os pais precisam parar o carro em alguns lugares que não são permitidos. Às vezes, e por isso que a gente discute tanto essa sinalização para crianças diagnosticadas com autismo ou para pessoas diagnosticadas com autismo, porque numa situação dessa é importante que o trânsito, de uma maneira geral, esteja atento para saber que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com esse veículo que carrega uma pessoa com transtorno do espectro autista, e também os agentes de trânsito, obviamente, porque vão estar diretamente lidando com essas situações no dia a dia. A gente vai ter que perguntar, e acho que isso é muito importante para o pai, para o cuidador que está por perto, o que você pode fazer para ajudar essa criança. Então, muitas vezes, a gente precisa evitar que essa criança se machuque ou machuque um terceiro de forma mais grave. E isso envolve bloquear alguns movimentos, mas nunca uma contenção total, que só pode ser feita por médicos ou dentistas, isso é lei. Mas, de qualquer maneira, o que é importante? A gente ter essa sensibilidade, porque a gente não pode privar essas pessoas de estarem nas ruas, obviamente, muito pelo contrário, a gente precisa cada vez mais dessas crianças e desses adultos inseridos em mais ambientes, e o trânsito é um dos ambientes e, na verdade, leva essa criança para muitos outros ambientes. Então, o que a gente precisa? Ter uma sensibilidade maior com uma pessoa, porque muitas vezes esse pai vai estar passando por uma dificuldade imensa. A gente tem relatos, por exemplo, de crianças que, diante de pequenas alterações, e às vezes a gente nem consegue identificar quais são as alterações, mas que apresentam comportamentos extremamente agressivos, e que o pai teve que colocar uma grade de segurança entre o filho e a parte da frente do carro, por conta do risco que ofereceria para esses pais. Então, o que a gente precisa? Ter essa sensibilidade e, principalmente, tentar auxiliar em momentos de crise, porque essas crises podem ser muito intensas. E a gente não pode deixar de expor essas pessoas a condições de trânsito, deixar, simplesmente excluir essas pessoas de uma convivência dentro do ambiente de trânsito. Então, o que é muito importante é a gente se atentar a esses sinais. Que hoje, cada 44 crianças que nascem, uma vai ser diagnosticada com autismo. Então a gente está falando de aproximadamente 2% da população, até um pouquinho mais, que é um dado absolutamente grande, Vamos pensar que a gente está falando que daqui a alguns anos a gente vai ter 2% da população de pessoas diagnosticadas com autismo. E a gente não vai excluir essas pessoas da sociedade, muito pelo contrário. A gente está pensando em mais maneiras para incluir essa pessoa em todos os ambientes possíveis.